Olá pessoal, olá família atípica. Hoje eu quero falar sobre se a pessoa que tem TEA é obrigada a colocar no RG, na carteira de identidade, a condição de autista. Isto é obrigatório ou não é obrigatório? Espera aí que eu já te falo. Pois é, eu sei que muitos de vocês, dependendo de em qual dos 27 estados da federação você esteja assistindo esse vídeo, tem achado bastante interessante ou talvez até incompreensível a pergunta que fiz. Colocar a condição de autista no RG é obrigatório? Dependendo do estado em que você esteja, você vai pensar assim, mas no meu estado nem tem essa possibilidade. Eu nunca vi uma carteira de identidade que coloque lá, que conste lá a condição de uma deficiência de uma pessoa. É porque a maioria dos estados ainda não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade de fazer constar no RG a condição da pessoa. O que tem acontecido? Desde que foi criada, no ano de 2021, a CIP-TEA, que é a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que não é um documento universal de identificação, mas é um documento de identificação de deficiência, que a pessoa utiliza para poder apresentar esse documento como prova de que ela tem a deficiência para exercer direitos. Por exemplo, uma pessoa pode precisar utilizar uma prova para usar uma vaga de estacionamento, para participar de um concurso público nas cotas de deficiente, para exercer um direito de preferência numa fila, numa repartição pública ou num estabelecimento privado. Enfim, para exercer um conjunto de direitos que são assegurados à pessoa com transtorno do espectro autista, a pessoa, em vez de ter que fazer uma prova com um documento, às vezes volumoso, com muito texto, um laudo diagnóstico, para a pessoa não sair por aí andando com laudo diagnóstico para cima e para baixo, a pessoa usa a CIP-TEA, que é um documento que foi criado pela Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autista, e este documento, ele substitui o laudo diagnóstico, porque para você ter a CIP-TEA, você tem que apresentar o laudo diagnóstico. Então, gente, esse documento, a CIP-TEA, não é um documento geral, universal de identificação, mas de identificação da condição da pessoa. Em muitos estados, vendo que alguns municípios estavam com dificuldade de emitir a CIP-TEA, porque a lei do autista, ela determinou que os estados e os municípios se virem, eles são obrigados a emitir a CIP-TEA. O interessado vai lá, eles têm que emitir a CIP-TEA. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui, ó, em algum lugar da tela vai aparecer um link, um vídeo aqui que o Lucas explica para você como é que você tira a sua CIP-TEA pela internet. Tá, só que esse vídeo aqui não é sobre a CIP-TEA. Eu estou falando da CIP-TEA só para te explicar o contexto em que essa pergunta que eu fiz no início do vídeo se torna pertinente. Eu sou obrigado a colocar minha condição de autista no RG? Muito bem. Alguns estados passaram a emitir a CIP-TEA no lugar dos municípios, né? Às vezes online, pelo site do governo. A pessoa pode estar em qualquer município do estado e ela consegue emitir a CIP-TEA, às vezes pela própria internet. E tem estado que criou a possibilidade da pessoa fazer constar no RG, no próprio RG, no registro geral, na carteira de identidade, a condição de autista. E em que isso é importante? É importante porque, e confronta com a CIP-TEA, porque quando você tem na identidade constando que você tem transtorno do espectro autista, você naturalmente não precisa mais da CIP-TEA. Se tiver constando na identidade, você não precisa da CIP-TEA, porque a identidade cumpre essa função de informar duas coisas: quem você é, a sua identidade, né, constando os seus dados, número do RG, naturalidade, filiação, tudo isso, e de informar que você tem a deficiência para o exercício de direitos. Então, em virtude desta possibilidade da pessoa fazer constar no RG que tem o transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno, ou qualquer outra deficiência, alguns municípios
de alguns estados do Brasil decidiram parar de emitir a CIP-TEA porque tem a possibilidade da pessoa informar isso no RG. Veja, o Brasil é muito grande, são 27 estados, são quase 6.000 municípios. Se tem alguns estados, governos de estado, que tomaram para si a função de expedir a CIP-TEA em lugar dos municípios, como é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, você não precisa ir no CRAS, na Secretaria de Ação Social ou na Secretaria de Saúde dos municípios para você ter a sua CIP-TEA, porque o Estado já emite pela internet a CIP-TEA. O Estado te oferece um formulário que você preenche, você manda o laudo diagnóstico, o Estado avalia, defere a CIP-TEA e disponibiliza na própria internet para a pessoa imprimir. Mas não é em todo estado que é assim. Tem estado que cada município tem que criar estrutura para expedir a carteira de identificação da pessoa com TEA. E tem estado que o governo do estado também expede a CIP-TEA, mas concorrentemente com os municípios. A pessoa pode procurar o estado ou pode procurar o município. E tem estados que os municípios expedem a CIP-TEA, o estado também, e também existe a possibilidade do RG constando a condição de autista ou de pessoa com deficiência. Então, a pergunta, preste atenção na redação da pergunta. Eu sou obrigado a colocar a condição de autista na identidade? Aí é que mora o problema. Ninguém é obrigado a colocar esse dado na identidade. Ainda que o Estado ofereça essa possibilidade, a escolha final sobre esse assunto cabe ao indivíduo. Por quê? Porque a condição de pessoa com deficiência, com qualquer deficiência, inclusive TEA, transtorno do espectro autista, é uma condição médica, clínica, da alçada dos dados de prontuário médico. E se é assim, são dados sigilosos, faz parte da privacidade do indivíduo. O indivíduo não pode ter exposta, se ele não quiser, a sua condição. Se ele não se importar, ele pode dizer, sim, senhor, pode colocar aí na identidade, não me importo. Mas se ele se importar, ele não pode ser obrigado a fazer constar ali que ele tem o transtorno do espectro autista. Por isso é que nenhum município pode deixar de expedir a CIP-TEA ao argumento de que o Estado já está emitindo a identidade que consta o autismo. Não pode, porque essa informação sobre a pessoa ter autismo na identidade é facultativa, porque o documento de identidade a pessoa apresenta em todo lado. É o documento universal de identificação. Se apresenta na escola, se apresenta no ônibus quando você vai viajar, se apresenta no avião, se apresenta em todo lugar. E pode ser que a pessoa não queira falar para todo mundo que ela tem TEA. Por isso é que tem que continuar emitindo a CIP-TEA, porque a CIP-TEA não é um documento de apresentação obrigatória, não é um documento universal de identidade. A pessoa pode ter a identidade, que não consta que ela tem TEA, identidade comum, igual qualquer pessoa, e ter a CIP-TEA. Ah, eu preciso exercer meu direito hoje, uso a CIP-TEA. Ah, eu vou apresentar na escola, eu preciso apresentar meu documento na escola, aí eu uso a identidade. A pessoa vai apresentar a CIP-TEA no lugar onde exige a prova de que ela tenha deficiência para o efeito de exercer um direito. Mas para ela se identificar normalmente no dia a dia, ela não precisa apresentar esse, ela apresenta a identidade, que ela não é obrigada a colocar lá que ela tem transtorno do espectro autista. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil para você. Peço a você que se inscreva nesse canal, que dê um joinha e que compartilhe com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.